E aí pessoal, mais um vídeo aqui no Roteiro Premiado, e hoje eu vou falar um pouco sobre o filme To All the Boys I Loved Before, P.S. I Still Love You. Aqui no Brasil, Para Todos os Garotos que Já Amei, P.S. Ainda Te Amo, lançado na semana passada na Netflix, sequência do filme de 2018 Para Todos os Garotos que Já Amei. Eu não sou lá um grande fã do primeiro filme, e confesso que era difícil imaginar uma sequência para uma história que parecia tão fechada. Mas os filmes são baseados numa trilogia de livros, inclusive o próximo filme já está confirmado para 2021, então você pensa, vamos ver até onde isso vai dar. E eu não sei exatamente como a história se desenvolve nos livros, mas vendo o filme, eu não acho que era o caminho ideal para se seguir. Houve uma troca de diretores que é meio sentida no tom da história. O primeiro filme foi dirigido pela Susan Johnson e esse segundo filme é dirigido pelo Michael F. Mognari, que foi diretor de fotografia do primeiro filme, e essa é a estreia dele como diretor. É curioso, avaliando até a filmografia dele, porque ele tinha trabalhado no primeiro filme, mas ele era mais conhecido como um diretor de fotografia de filmes de terror. Inclusive, ele é colaborador frequente do diretor Mike Flanagan, que já trabalhou com a Netflix na série A Maldição da Residência Hill, de 2018, e também no filme Jogo Perigoso, além de outros filmes de terror, como Doutor Sono, Oculus e Ouija, A Origem do Mal. A história começa exatamente de onde o primeiro filme parou. Agora a Lara Jean e o Peter Kavinsky são namorados, eles não estão mais apenas fingindo, e quando eu digo começa onde parou, é praticamente no mesmo lugar. Você entende que o filme se passa mais ou menos uma semana depois que a história do primeiro acaba. E nisso ela recebe a última resposta de uma das cartas enviadas no primeiro filme, do garoto John Ambrose, que demonstra interesse pela Lara Jean depois de todo esse tempo, levando ela a dúvidas e formando aquele clássico clichê do triângulo amoroso adolescente. A maior qualidade técnica do primeiro filme era a direção de arte, principalmente comparado a outros filmes adolescentes atuais que não tem muita dedicação nesse quesito. E aqui continua sendo o destaque, acho que o uso do azul, o uso do amarelo, eles conseguem criar cenários bem interessantes visualmente, cenários que conseguem refletir bem o sentimento dos personagens. Esse cuidado técnico também vem do fato de você ter um diretor de fotografia comandando o filme, mas o que o filme tem de qualidades técnicas, eu acho que ele sofre no roteiro. A história é claramente menos original, tudo bem que o primeiro não era exatamente original, era cheio de clichês clássicos românticos, mas ao mesmo tempo ele tinha um certo frescor, uma certa identidade, algo muito próprio. E esse segundo filme não, como eu falei, ele vai por caminhos que eu achei bem questionáveis. Toda essa história vem muito de que a relação da Lara Jean com o Peter Kavinsky é muito complicada. Eles não se dão muito bem no começo porque eles, digamos, vêm de mundos diferentes dentro da cabeça dele. Ele é o atleta popular da escola e ela é a garota inteligente e tímida, aqueles clássicos arquétipos de filmes de romance adolescente. Mas isso é meio difícil para você absorver e aceitar, já que você começa o filme com o primeiro encontro deles. Depois de todo o desenvolvimento, toda a dificuldade de chegar a essa relação que aparece no primeiro filme, é complicado para você como espectador pensar que agora tudo aquilo que se desenvolveu não vai dar certo. De certa forma, parece que toda a dificuldade dos personagens de se relacionarem no primeiro filme não serviu para nada, ou até, se você pensar por outro lado, era justificada, já que provavelmente o relacionamento deles não daria certo exatamente por eles serem tão diferentes um do outro. Na minha visão, pelo menos, seria uma escolha mais interessante se o filme começasse com eles já com alguns meses de relacionamento e que você já aceitaria mais facilmente essas questões de brigas e problemas de entendimento entre os dois. Eu entendo que o filme tem que seguir o que o livro faz, mas isso, na minha visão, torna tudo menos crível. Essa questão do triângulo amoroso prejudica principalmente o desenvolvimento dos próprios personagens principais. No primeiro filme, a ingenuidade da Lara Jean era um negócio muito justificável, você entendia muito bem onde a personagem estava naquele momento da vida, conforme o desenvolvimento dela. Mas nesse filme as questões que ela tem são muito fúteis, até mesmo para os clichês adolescentes. Você não se relaciona tão bem com a forma como as questões morais dela são apresentadas. E a questão do triângulo amoroso prejudica muito o desenvolvimento dos dois interesses amorosos dela. O Peter Kavinsky, que o primeiro filme se dedicou tanto a tornar ele menos um estereótipo e mais um personagem concreto, uma pessoa real, desmistificando aquela imagem do atleta que só tem uma face, aqui o personagem volta a se tornar vazio, o personagem volta a ser definido apenas pelo estereótipo geral. Isso tudo apenas para torná-lo o extremo oposto do John Ambrose, um garoto que é apresentado como um garoto mais culto, mais ligado a questões intelectuais, uma pessoa mais espontânea em suas emoções, tudo feito para criar aquele conflito de extremos opostos e com quem ela deve ficar, e meio que até criando no público um sentimento de torcida entre os dois, que eu não acho que é benéfico para nenhum personagem. E nisso acredito até que alguns pontos que eram diferenciais do primeiro filme em relação a essa leva de filmes adolescentes que a Netflix começou a produzir se perdem.
como a questão da família, da cultura da família, da forma que a Laura Jean se relaciona com a irmã, com o pai, personagens que eram tão importantes para o desenvolvimento geral dela no primeiro filme, dessa vez eles ficam jogados a subtramas que não importam muito para a história principal ou a puros alívios cômicos que são ok. A Lana Condor continua sendo o destaque do elenco, mesmo com o roteiro não ajudando, ela continua encarnando a ingenuidade da personagem muito bem e tem o carisma necessário para uma protagonista de um filme como esse. Já o Noah Centineo, ele realmente é muito fraco, não sabe atuar, às vezes ele não parece nem um ser humano entregando os diálogos. Tem uma cena, inclusive, que exige muito emocionalmente dele e da Lana Condor, e você vê claramente a diferença da qualidade entre os atores naquela cena, na entrega emocional que cada um tem naquele momento. O Jordan Fisher, que faz o John Ambrose, ele é bom, o ator entrega um trabalho decente, mas o personagem não tem nenhum momento de grande brilho, nenhum momento emocional importante para entregar, e o resto dos personagens são relegados a papéis menores, não tem nenhum destaque positivo ou negativo muito grande, eles apenas estão lá e é isso. A conclusão é meio apressada, geralmente a gente reclama muito de filme que é muito longo e se estica mais do que deveria, mas aqui acho que fariam bem uns 10 ou 15 minutos a mais para que tudo fluísse melhor no final e na forma como essa questão do triângulo amoroso e de cada personagem se resolve. Pelo menos ia consertar levemente o desenvolvimento, a forma como os personagens se desenvolvem, como os relacionamentos se desenvolvem, que tornam o final não lá muito o final que talvez devesse ter. Quem não gostou do primeiro filme de Para Todos os Garotos que Já Amei, eu acho que pode passar longe desse. Ele segue mais ou menos nas mesmas linhas de tom, apesar do desenvolvimento pior. Então se você não gostou do primeiro, certamente esse não vai te agradar, já que ele está dividindo até os fãs do primeiro e os fãs da série de livros. Apesar de alguns momentos engraçados e da qualidade técnica, é realmente um filme que sofre com as escolhas de roteiro e eu acho que ele merece uma nota 4 de 10. Vamos ver para onde eles conseguem levar essa história no terceiro filme. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar seu like, não esquece de colocar sua opinião sobre o filme nos comentários. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.